Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Eu trabalho em funerária há 17 anos. Já vi de tudo: corpos inchados, rostos desfigurados, famílias desesperadas, o cheiro doce e doce demais da formalina misturado com flores murchas. A morte, para mim, era só trabalho. Até aquela noite de terça-feira. Era quase meia-noite quando o telefone tocou. Um acidente na BR. Homem de 30 e poucos anos, corpo intacto, só a cabeça. Digamos que o capacete não salvou. O corpo chegou por volta das 2 da manhã. Eu estava sozinho. O proprietário tinha ido embora cedo. A assistente estava de folga. Só eu e o silêncio da casa mortuária. Coloquei o corpo na mesa de preparação. Comecei o trabalho como sempre. Limpeza, sutura da boca, massagem no rosto para devolver alguma dignidade. A música baixa no rádio, só para preencher o vazio. Até que o rádio parou. Não foi queda de energia. A luz continuava acesa. O aparelho simplesmente morreu. No mesmo instante, senti o ar mudar. Ficou mais frio, mais denso, como se alguém tivesse aberto uma porta para um porão esquecido. Ouvi o primeiro som. Um suspiro. Longo. Molhado. Vindo da mesa. Levantei a cabeça devagar. O corpo estava imóvel. Os olhos ainda fechados. Continuei trabalhando, mais rápido agora. O coração batia forte demais no peito. O segundo suspiro veio mais perto. Desta vez, saiu da boca do morto. A mandíbula se moveu. Só um pouco. O suficiente para eu ver a língua escura atrás dos dentes que eu mesmo tinha fechado com fio. Soltei o alicate. Recuei 2 passos. Não, murmurei. Isso não acontece. O corpo se sentou. Não de forma brusca. Devagar. Como alguém que acorda de um sono pesado e ainda não sabe onde está. A cabeça pendia para o lado, o pescoço fazendo um ângulo impossível. Os olhos se abriram. Não eram olhos. Eram 2 buracos pretos, sem íris, sem reflexo. Só vazio. Ele me olhou. E sorriu. A sutura que eu tinha feito se rompeu com um estalo seco. A boca se abriu demais, muito demais, e de dentro saiu uma voz que não pertencia àquele homem. Era antiga. Roída. Como se tivesse sido enterrada há séculos e ainda tivesse terra nos pulmões. Você deixou a porta aberta. Disse a coisa. Eu não tinha deixado porta nenhuma aberta. Tentei correr. As pernas não obedeceram. O chão parecia derreter sob os pés. A criatura se levantou da mesa. Os pés não tocavam o chão. Flutuava. O corpo se contorcia de formas que nenhum osso deveria permitir. Os braços se alongaram. Os dedos se multiplicaram. Ela veio até mim. Não gritei. Não consegui. A mão fria e úmida fechou em torno da minha garganta. O cheiro era de terra molhada e carne podre. A voz sussurrou bem perto do meu ouvido. Agora você vê o que os vivos não deveriam ver. Algo quente escorreu pelo meu pescoço. Não era sangue. Era mais espesso. Mais escuro. Quando a mão se afastou, eu caí de joelhos. A criatura voltou para a mesa, deitou-se novamente, fechou os olhos e ficou imóvel. Como se nada tivesse acontecido. O rádio voltou a tocar. Passei o resto da noite trancado no banheiro, tremendo. Quando o dia clareou, o corpo estava exatamente como eu tinha deixado. Sutura intacta. Olhos fechados. Nenhuma marca no chão. Nenhuma prova. Mas eu sabia. Desde então, nunca mais fiquei sozinho depois das 10 da noite. Nunca mais toco um corpo sem antes falar em voz alta, como se pedisse permissão. E todas as noites, antes de dormir, verifico se a porta da funerária está trancada. Porque às vezes, quando o silêncio fica pesado demais, eu ainda escuto o suspiro. E sei que ela ainda está lá, esperando a próxima porta aberta. Meu nome é Renato. Trabalhei durante quase 9 anos em uma funerária no interior de Minas Gerais. Já vi de tudo: acidentes horríveis, mortes naturais, velórios de crianças,
famílias destruídas pelo luto. Depois de um tempo, você aprende a separar o trabalho da emoção. Ou pelo menos acha que aprende. O que aconteceu comigo numa madrugada de novembro foi a única coisa que me fez pedir demissão no dia seguinte. Naquela semana, eu estava cobrindo o turno da noite sozinho. Era comum receber corpos vindos do hospital após meia-noite para fazer a preparação antes do velório. Por volta das 2h15 da manhã, uma ambulância deixou o corpo de uma senhora de aproximadamente 80 anos. Os paramédicos estavam estranhamente calados. Quando assinei os documentos, um deles olhou para mim e disse: não deixe ela sozinha. Achei que fosse uma piada de mau gosto. Levei a maca até a sala de preparação. Tudo estava normal. Luzes acesas. Ar-condicionado ligado. Silêncio absoluto. Enquanto organizava os instrumentos, ouvi um barulho seco. Toque, toque. Olhei para trás. Nada. Continuei. Mais uma vez. Toque, toque, toque. Dessa vez parecia vir de dentro da gaveta refrigerada ao lado. Pensei que fosse alguma dilatação do metal por causa da temperatura. Abri. Estava vazia. Fechei. O som parou. Respirei aliviado. Comecei a retirar os pertences da senhora. Uma aliança. Um terço. Um relógio antigo. Quando fui retirar o relógio do pulso dela, percebi que os dedos estavam rígidos. Normal. O estranho aconteceu segundos depois. Enquanto anotava os objetos na ficha, ouvi claramente um sussurro atrás de mim. Não leva. Congelei. Olhei imediatamente. O corpo permanecia imóvel. Fiquei alguns segundos encarando aquele rosto pálido. Nada. Convenci a mim mesmo de que era cansaço. Continuei. Quando cobre o rosto dela com um lençol para iniciar a limpeza, a porta da sala bateu sozinha. Não havia vento. O corredor estava completamente fechado. Peguei o rádio para chamar o vigia. Sem sinal. Só um chiado. Então ouvi passos. Lentos. Arrastados. No corredor. Pensei que fosse o segurança. Abri a porta. Não havia ninguém. Mas as luzes do corredor começaram a apagar. Uma. Depois outra. Como se alguém estivesse caminhando em direção à sala. As lâmpadas se apagavam sucessivamente. Cada vez mais perto. Até restar apenas a luz da sala onde eu estava. Então tudo ficou silencioso. Fechei a porta imediatamente. Quando virei, o lençol tinha escorregado. O rosto da senhora estava descoberto. Mas não era isso. Os olhos dela estavam abertos. Bem abertos. Olhando diretamente para mim. Meu corpo inteiro travou. Eu sabia que músculos podem relaxar após a morte. Sabia que pálpebras podem abrir. Mas aquilo... Ela estava olhando para mim. Fixo. Como se estivesse consciente. Criei coragem. Fechei seus olhos novamente. Cobri seu rosto. Voltei para preencher a documentação. Foi quando ouvi um choro. Baixinho. Parecia o de uma criança. Vinha da sala de velório ao lado. Olhei o relógio. Quase 3 da manhã. Não havia nenhum velório acontecendo. Peguei uma lanterna e fui verificar. As cadeiras estavam vazias. As flores já estavam murchando de um velório realizado naquela tarde. O choro continuava. Segui o som até uma porta de depósito. Abri. Nada. Assim que fechei a porta, o choro começou atrás de mim. No salão. As luzes piscaram. Vi alguém sentado na última cadeira. Uma menina. Vestido branco. Cabelos cobrindo o rosto. Fiquei sem respirar. Piscar. Ela desapareceu. Corri de volta para a preparação. Precisava sair dali. Quando entrei, o corpo da senhora não estava mais na maca. Meu coração disparou. Olhei para todos os lados. Nada. A maca vazia. O lençol no chão. Foi então que ouvi uma voz atrás de mim. Bem perto da minha orelha. Ela não gosta quando deixam alguém sozinho. Senti uma mão extremamente fria tocar meu ombro. Gritei. Virei imediatamente. Não havia ninguém. Mas o corpo havia voltado para a maca. Exatamente como antes. Coberto. Imóvel. Saí correndo da funerária. Nem tranquei a porta.
Esperei amanhecer dentro do carro, tremendo. Às 7 da manhã contei tudo ao dono. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou apenas uma coisa. Você ouviu uma criança chorando? Aquilo fez meu estômago gelar. Respondi que sim. Ele suspirou profundamente e contou algo que nunca apareceu nos jornais. Anos antes, aquela funerária havia funcionado como uma pequena enfermaria improvisada durante uma epidemia. Uma mãe morreu enquanto segurava a filha nos braços. As duas foram preparadas na mesma sala onde eu trabalhava. Desde então, todos os funcionários antigos evitavam ficar sozinhos naquele turno. Segundo eles, a criança sempre aparecia primeiro. Depois vinha a velha. Nunca descobriram quem era aquela senhora, porque ela não existia nos registros antigos. Pedi demissão naquela manhã. Nunca mais entrei em uma funerária. Mas até hoje, sempre que escuto 3 batidas em alguma porta metálica, lembro da voz sussurrando no meu ouvido. Não deixe ela sozinha. Trabalhar no ramo funerário ensina a ter um respeito quase sagrado pela morte. Meu nome é Eduardo, tenho 38 anos e atuo como tanatopraxiador há mais de 12. Quem vê de fora acha que o nosso maior medo é lidar com os mortos. A verdade, o corpo é apenas matéria viva que parou de funcionar. O verdadeiro perigo é quando o que habitava aquele corpo se recusa a aceitar que o tempo dele acabou. Já vi de tudo nesta profissão, mas nada me preparou para o plantão da madrugada de 18 de março de 2026, na sala de preparação do centro funerário mais antigo da cidade. A sala de tanatopraxia ficava no subsolo do prédio, um ambiente amplo, coberto por azulejos brancos frios, iluminação tubular fluorescente, 2 mesas de autópsia em aço inox e o zumbido contínuo e grave do sistema de exaustão. Por volta das 2h15 da manhã, o rabecão do IML encostou na rampa de acesso. Os necrotomistas desceram uma maca de metal com o corpo envolto em um saco cadavérico cinza. A ficha de entrada veio com poucas informações. Um homem de aproximadamente 50 anos, sem documentos, encontrado sem vida em uma casa abandonada na zona rural. Não havia marcas visíveis de violência física, mas a recomendação do plantão era clara: preparação rápida para sepultamento como indigente. Sem velório. Transferi o corpo para a mesa de inox. Ao abrir o zíper do saco cadavérico, senti o primeiro detalhe estranho. O corpo não exalava o cheiro característico de decomposição, mas sim um odor denso de terra molhada de cemitério e queimado. A pele do homem era acinzentada, dura e coberta por cicatrizes finas no peito que lembravam marcas de queimadura em formatos geométricos estranhos. Iniciei o procedimento padrão. A injeção do fluido. Conectei a bomba de infusão na artéria carótida para injetar o fluido conservante à base de formaldeído. A anomalia da pressão. No momento em que liguei o motor da bomba, o manômetro de pressão disparou até o limite vermelho. O fluido não entrava no sistema circulatório, como se as veias daquele homem estivessem obstruídas por algo rígido. O estalo da sutura. Tentei alinhar a mandíbula para fazer a fixação do rosto. Passei o fio de nylon cirúrgico pelo queixo. Quando puxei para dar o nó, o fio arrebentou com um estalo seco, como se tivesse sido cortado por uma lâmina invisível. De repente, a luz tubular do teto piscou 3 vezes e deu um estalo alto, apagando-se. Ficou acesa apenas a lâmpada amarelada de emergência instalada sobre a bancada de instrumentos. O motor do exaustor no teto reduziu as rotações até parar por completo. O silêncio que sobrou na sala ficou tão pesado que eu conseguia ouvir o pulsar do meu próprio sangue na fonte. Em seguida, a temperatura da sala despencou. O ar-condicionado estava desligado, mas o frio que tomou o subsolo fez a minha respiração virar uma fumaça densa e branca, congelando o suor na minha testa. Olhei para o dreno de escoamento no chão de azulejo, por onde os líquidos da mesa escorriam. Do fundo da tubulação escura, veio um som de borbulhar viscoso. Não era água. Era um gorgolejo humano sufocado, que foi subindo pelo cano até ressoar na sala. Atrás de mim, na mesa de inox, ouvi o som de pano rasgando. Girei o corpo devagar. O cadáver não tinha se levantado, mas o tórax dele estava inflado, como se os pulmões estivessem cheios de ar. O peito subia e descia em uma respiração lenta e profunda, expelindo uma névoa congelada pela boca entreaberta. As conchas plásticas protetoras que eu havia colocado sob as pálpebras dele saltaram para fora, caindo no chão de azulejo. Os olhos do homem se abriram por completo.
As pupilas não existiam. Eram duas órbitas opacas, cobertas por uma membrana esbranquiçada. A boca ressecada do cadáver começou a se contorcer, esticando a pele do rosto em um sorriso rasgado e não natural. A voz que saiu dali não parecia vir de cordas vocais humanas. Era um som duplo, arrastado e reverberante, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo dentro daquela garganta. Você está preparando a casa, mas quem vai morar aqui sou eu. Nesse instante, a sombra do corpo projetada na parede de azulejos brancos descolou-se da parede. A figura escura e densa começou a caminhar sozinha pelo contorno da sala, arrastando-se pelos cantos na direção da única porta de saída do subsolo. O pavor paralisou meus pulmões. Arranquei as luvas de látex com ignorância, derrubei a bandeja de bisturis no chão de metal e corri em direção à porta de ferro do subsolo. No momento em que segurei a maçaneta gelada para abrir a porta, ouvi um estrondo colossal atrás de mim. Bum! A mesa pesada de aço inox, que pesava mais de 100 quilos, foi arremessada contra a parede oposta, virando de ponta cabeça e espalhando instrumentos, frascos de vidro e jorrando fluido no chão. Não olhei para trás. Puxei a porta de ferro com toda a força do meu corpo, subi os degraus de concreto da escada aos tropeços e cheguei à recepção esmurrando a divisória de vidro até o guarda noturno vir me socorrer. Quando os policiais e o gerente do plantão desceram comigo ao subsolo, acompanhados por lanternas potentes, encontramos a sala de preparação em um estado estarrecedor. A mesa de aço inox estava torcida e amassada contra a parede, como se tivesse sofrido o impacto de uma batida de carro. O corpo do homem estava caído no meio da sala, retorcido em um ângulo impossível, com os membros dobrados para trás. Na parede de azulejos brancos, exatamente onde a sombra havia se projetado, ficou gravada uma mancha negra de fuligem queimada, desenhando perfeitamente a silhueta de uma figura humana sorrindo. Pedi demissão naquela mesma manhã. Hoje, trabalho exclusivamente na área administrativa e comercial do setor, bem longe de qualquer laboratório ou sala de preparação. E se por algum motivo você precisar ir a um centro funerário no meio da madrugada, fique atento aos detalhes. Se o ar ao seu redor esfriar sem motivo e você ouvir um borbulhar vindo dos drenos do chão, não espere para ver o que vem a seguir. Nem todos os que chegam naquelas mesas estão prontos para descansar. Eu trabalhava na funerária São Vicente há quase 3 anos. Era um emprego noturno, das 22 horas às 6 horas. Eu ficava sozinho no prédio. O dono, o Sr. Almeida, só aparecia de manhã. Meu serviço era simples: receber os corpos que chegavam de madrugada, prepará-los para o embalsamamento e, às vezes, ficar de vigília até o velório começar. Eu nunca tive medo. Corpos eram só corpos. Frios, quietos, previsíveis. Até aquela sexta-feira. Era quase 1 da manhã quando a ambulância chegou. Trouxeram uma mulher de uns 40 anos. Acidente de carro, disseram. O motorista da funerária deixou o corpo na mesa de preparação e foi embora. Eu fiquei sozinho com ela. Comecei o procedimento de sempre. Despi a mortalha, limpei o rosto, fechei os olhos. Tudo normal. Até que, quando passei a agulha do embalsamamento pela artéria carótida, senti alguma coisa. Um leve movimento sob a pele. Parei. Olhei. Nada. Talvez só um espasmo residual. Acontece. Continuei. 10 minutos depois, enquanto costurava a boca, ouvi um som. Baixo. Vindo de dentro do peito dela. Um suspiro. Não foi imaginação. Eu ouvi claramente. Um ar saindo dos pulmões já vazios. Meu coração disparou. Afastei a cadeira. Olhei para o rosto dela. Os olhos estavam abertos. Eu tinha fechado. Eu tinha certeza. Fechei de novo, com força. Colei as pálpebras. Voltei ao trabalho, mas as mãos tremiam. Foi então que a temperatura caiu. De repente, o ar ficou gelado, úmido, como se alguém tivesse aberto a porta do refrigerador de corpos. O cheiro de formalina ficou mais forte, quase enjoativo. Ouvi passos. Leves. Descalços. Andando no corredor atrás de mim. Virei. O corredor estava vazio. As luzes fluorescentes piscavam. Alguém aí? Chamei. Só o eco da minha voz. Quando voltei a olhar para a mesa, a mulher estava sentada. Sentada. O torso ereto,
a cabeça tombada para o lado, os olhos abertos e vidrados me encarando. A boca costurada ainda, mas as comissuras labiais puxadas para cima, como se sorrisse por baixo da linha. Eu recuei até bater na parede. A mão encontrou o telefone. Disquei o número do Sr. Almeida. O telefone tocou. 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 Ninguém atendeu. Ela inclinou a cabeça. O pescoço estalou. Um som seco, de osso quebrando. Depois, lentamente, ela levantou o braço. O braço direito, rígido, apontou para mim. E a voz saiu. Não da boca. Da garganta aberta, onde eu tinha feito a incisão. Uma voz fina, molhada, como se viesse de dentro de um poço. Você, também, vai, ficar. Eu corri. Passei pelo corredor, pelas salas de velório, pela recepção. As luzes apagavam uma a uma atrás de mim. Quando cheguei à porta da frente, ela estava trancada. A chave não estava no bolso. Eu sempre deixava no bolso. Olhei para trás. Ela estava no final do corredor. Em pé. Andando. Os pés arrastavam no chão de porcelanato. Os braços balançavam de forma errada, como se as articulações não soubessem mais o caminho certo. E ela ria. Um riso baixo, constante, que não vinha da boca costurada, mas de algum lugar mais fundo. Eu subi as escadas que levavam ao segundo andar, onde ficavam os arquivos e o banheiro dos funcionários. Tranquei a porta da sala de documentos. Me escondi atrás da estante de pastas. O silêncio durou talvez 5 minutos. Depois, ouvi o som. Arrastar. Subindo as escadas. 1, 2, 3, 4, 5. Ela chegou no corredor. Parou na porta. Bateu. 3 vezes. Devagar. Eu sei que você está aí. A maçaneta girou. A porta não abriu. Eu tinha trancado. Mas o cheiro de formalina invadiu o ambiente mesmo assim. E o frio. E a voz, agora mais perto, quase no meu ouvido. Não precisa ter medo da morte. Eu fiquei ali, encolhido, até o amanhecer. Quando o sol nasceu e o Sr. Almeida abriu a funerária, me encontrou trancado naquela sala, abraçado às pastas, tremendo. A mulher estava deitada na mesa de preparação. Olhos fechados. Boca costurada. Braços ao lado do corpo. Como se nunca tivesse se mexido. O Sr. Almeida disse que eu tinha alucinado de cansaço. Que corpos não se levantam. Que eu precisava de férias. Eu pedi demissão no mesmo dia. Mas às vezes, quando fecho os olhos, ainda sinto frio. E ainda ouço a voz. Você também vai ficar. Eu era o vigia noturno da funerária Horizonte. Trabalhava das 23 horas às 7 horas. O prédio era antigo, de 2 andares, com paredes grossas e um porão onde guardavam os caixões vazios. Eu nunca liguei para o silêncio. Preferia o silêncio ao barulho das pessoas. Até a madrugada de 14 de março. Naquela noite, só havia um corpo no salão de velório. Um homem idoso, Sr. Ernesto. Tinha morrido dormindo, segundo a família. O caixão estava aberto, as mãos cruzadas sobre o peito, o rosto sereno. Eu passei por ele umas 3 vezes durante a ronda. Tudo normal. Às 2h17, o relógio da parede parou. Eu ouvi o tic-tac sumir de repente. Fiquei olhando para os ponteiros. 2h17, não se mexiam mais. Foi então que senti o cheiro. Não era formalina. Era terra molhada. Terra de cemitério, úmida, pesada, como se alguém tivesse acabado de abrir uma cova dentro da sala. Levantei da cadeira e caminhei até o salão. A luz amarela do abajur ao lado do caixão tremulava. O Sr. Ernesto continuava quieto. Mas as mãos não estavam mais cruzadas. Estavam abertas, palmas para cima, como se esperassem alguma coisa. Eu me aproximei. O cheiro de terra ficou mais forte. Olhei para baixo e vi, sob o caixão, um fino fio de terra úmida escorrendo pelo carpete, formando um pequeno monte perto dos meus pés. Recuei. Foi quando ouvi a voz. Baixa. Seca. Vinda de dentro do caixão. Fecha a tampa. Eu congelei. A boca do Sr. Ernesto não se mexeu.
Os lábios continuavam selados. Mas a voz saiu de novo, mais clara. Fecha, antes que ela entre. Eu não entendi. Olhei em volta. A sala estava vazia. As cortinas fechadas. A porta do corredor aberta para o escuro. De repente, o abajur apagou. Só restou a luz fraca que vinha do corredor. E no escuro, eu ouvi o som de algo sendo arrastado no chão. Lento. Pesado. Como se uma pessoa estivesse se rastejando sobre o carpete. Não era o Sr. Ernesto. Ele ainda estava no caixão. O som vinha de baixo. Do porão. Eu sabia que a porta do porão ficava no final do corredor, sempre trancada. Mas naquela noite, eu ouvi a tranca girar sozinha. O Ranger da madeira. E então, passos subindo a escada. Passos descalços. Molhados. Eu corri para a recepção e tentei ligar a luz principal. O interruptor não funcionou. O telefone também não. Só havia o meu celular, mas a tela mostrava sem sinal, mesmo dentro do prédio. O cheiro de terra agora invadia tudo. E junto com ele, um outro cheiro, de madeira podre e algo doce, enjoativo. A voz voltou. Desta vez, mais perto. Como se estivesse logo atrás de mim. Ela já está aqui. Eu virei. No vão da porta do salão de velório, uma figura estava de pé. Não era o Sr. Ernesto. Era uma mulher. Alta. Vestido preto longo, encharcado de terra. O rosto coberto por um véu escuro. Ela não se mexia. Só observava. E então, lentamente, levantou a mão e apontou para o caixão. Eu olhei de novo. O Sr. Ernesto estava sentado. Olhos abertos. Boca aberta. E dentro da boca, terra. Terra preta caindo pelos cantos dos lábios. A mulher no corredor deu um passo. O carpete fez um som úmido sob os pés dela. Eu não pensei. Corri para a porta da frente. A chave estava no meu bolso. Girei a fechadura com as mãos tremendo. A porta abriu. O ar frio da rua bateu no meu rosto. Quando olhei para trás, pela última vez, a mulher estava parada no meio da recepção. O véu se mexia sozinho, como se houvesse vento dentro do prédio. E a voz do Sr. Ernesto ecoou uma última vez, fraca, abafada pela terra. Você deixou ela entrar. Eu saí. Não fechei a porta. Não voltei. No dia seguinte, quando o dono abriu a funerária, encontrou o caixão fechado. O Sr. Ernesto deitado normalmente. Nenhuma terra no carpete. Nenhuma marca. Mas o relógio da parede ainda marcava 2h17. E nunca mais andou. Eu nunca mais entrei naquele prédio. Mas às vezes, quando acordo no meio da noite, ainda sinto o cheiro de terra molhada. E sei que, em algum lugar, a porta ainda está aberta.